hebraico vai ter também essas características aí. Algumas letras, né, vão ter uma forma final e uma forma que aparece no meio das palavras. O hebraico não tem letra maiúscula e não tem letra minúscula. Não existe hebraico maiúsculo nem minúsculo. Existe a forma cursiva do hebraico, mas essa não interessa para a gente, né? Porque a gente não vai escrever hebraico, né? Nem vai ler escrita manual, e a gente vai, então, se ocupar de aprender as letras que são chamadas de quadráticas, né? Quadráticas porque, em tese, todas elas encaixariam dentro de um quadrado, né? E é assim que ela era imaginada pelos antigos hebreus, né? Você imagina, assim, uma folha, né? Com quadradinhos, e você vai fazer a letra dentro, ocupando os espaços do quadradinho, né? Então, a forma de escrever ela, para a gente, vai ser quase desenhada mesmo, né? E é a forma quadrática que a gente vai utilizar. O hebraico tem 22 letras, como eu disse, então, né? Algumas dessas, todas elas são consoantes, mas algumas são consoantes vocálicas, né? Tipo o iode, por exemplo, que ele apesar de transliterado como Y, né? Ser um Y, ele tem um som de vogal. Algumas consoantes, algumas das letras consonantais, elas são mudas, a gente não vai pronunciar, e algumas delas têm dois sons iguais, né? Dois fonemas iguais. Como mudanças na hora de pronunciar. Novamente, né? A questão aqui não é pronúncia, então é difícil da gente poder fazer essa avaliação, a não ser ouvindo, né? Alguém que fala hebraico para entender as variações que são muito pequenas, né? A gente vai ver também que, com relação às vogais, a gente só vai conseguir entendê-las, né, quando estudarmos os sinais massoréticos, né, que vai ser o próximo capítulo aí. E os sinais massoréticos, além de ter os sinais de acentuação da palavra, né, tem esses sinais que são as vogais, né? São 11 vogais diferentes, e elas são divididas em breves, longas e semivogais, né? A gente vai ver isso direitinho com o tempo, né? Elas são muito parecidas umas com as outras e até tem um mesmo desenho de vogal que é igual, né? Por exemplo, o A é igual ao O, né? Um dos A's. Né? Então aí é toda uma questão de cuidado para a gente tentar entender isso e também de entender que não vai existir uma forma única de pronúncia do hebraico, nem uma forma única de transliteração. Né? Por quê? Porque tem essas variações da mesma sinalização significar mais de uma letra. Né? Aí a gente vai escolhendo uma linha, né, para poder orientar a nossa transliteração. Né? No hebraico é muito fundamental a transliteração, justamente porque é muito diferente, né, as consoantes. Aqui tem exemplos, por exemplo, né, aqui aqui é só exemplo de pontos, né, de mudança, mas deixa eu escrever depois. Vamos direto, então, para as letras, né? Bom, aqui, então, a gramática começa fazendo exercícios para a gente, desde o começo. Porque a ideia é memorizar mesmo, né? Então, esses exercícios vão fazer depois em casa, né? Eu vou falar as letras, né, para vocês agora, explicar algumas coisas sobre elas, aí depois o exercício fica para vocês fazerem. Não precisa nem consultar depois, porque é mais para repetição, né, e aprender a escrever a letra direitinho. Bom, as letras em hebraico, elas sempre devem ser escritas da esquerda para a direita, mas a frase, né, as linhas, né, elas são lidas da direita para a esquerda. Então você escreve a letra, desenha a letra da esquerda para a direita e você lê da direita para a esquerda, para não ficar muito confuso. Então, por exemplo, essa aqui é a letra Aleph. Aleph, né? O Aleph, a gente vai desenhar ele mais ou menos assim, ó. Começa de lá para cá e aí você vai concluindo a letra. Ficou horrível, né? Mas é mais ou menos isso, né? Também Beit, né? Mesma coisa. Você vai começar de lá, sempre começa da esquerda e vai até a direita. Gimel, a mesma coisa. Sempre começa de lá e aí termina. Né? Então, essa é a ideia de para vocês aprenderem a fazer as anotações, né? A descrição. Outra coisa importante é que as consoantes, elas podem ter dois sons diferentes, né? Mas elas terão sempre a mesma transliteração. É o que acontece, por exemplo, com essa segunda letra aqui, ó, a letra Beit, né? A letra Beit, ela que também significa casa, né? Esse símbolo significa casa. Ela, quando tem um ponto no meio,
que nós chamamos de dagesh, né? Esse ponto no meio, ela tem o som de B. Mas quando ela não tem o ponto, ela tem o som de V. Só que você não vai chamar ela de veit, é sempre de bet, né? Beit. É sempre ela transliterada como B, mas às vezes tem som de V, às vezes tem som de B. Aí começa a fazer algumas diferenciações no pessoal que translitera. Como a transliteração ela não é padronizada, né? Porque ela é uma apropriação da palavra, né? Em hebraico para os fonemas em português, né? Como ela não tem uma padronização, então não tem uma padronização do que você vai colocar. Por hora, então, nós vamos assumir o seguinte: bait é sempre bait, é sempre B, né? Porque essa é a regra geral. E você poderá colocar V quando ela tiver o dagesh, mas entendendo que esse V é referente ao bait, né? A gente vai vendo isso com o tempo. Esse dagesh pode aparecer em várias outras letras. Mas a gente vai entender depois como é que ele modifica as letras. O dagesh, esse ponto que vai no meio, é chamado de modificador, né? Porque ele modifica a pronúncia da letra. O dagesh, que é esse ponto, também é muito parecido com algumas vogais. Então a gente vai aprender também a diferenciar o dagesh das outras vogais, principalmente porque o dagesh sempre aparece no meio da letra, né? No meio, enquanto as vogais elas estão colocadas ou embaixo da letra ou em cima da letra, né? Então vai Pô, ser parece que travou teu lápis aqui, cara. Eu não tô vendo onde tu tá apontando com lápis. Travou? Travou? Ah, agora tá aparecendo agora para mim. Agora tá aparecendo. Mas ele tava travado, eu não tava entendendo onde tu tava apontando aí. Ah, tá. Então, vou voltar, né? Então, o dagesh, ele vai aparecer, por exemplo, aqui no beit, ele vai aparecer aqui no dalet, ele pode aparecer em outras letras também, aqui no kaf também ele pode aparecer, e ele vai fazer uma alteração na pronúncia da letra, né? Tendo dagesh, ele é beit. Sem o dagesh, ele fica V, né? Som de V. Não é vet, né? A palavra, a letra E continua sendo beit, mas tem som de V, né? Aqui embaixo, tendo dagesh, ele tem kaf. Sem o dagesh, ele é raf. Então a gente vai entendendo isso com o tempo, né? Só para a gente ir já nos acostumando. As vogais, elas sempre são colocadas. Aí eu estava falando isso naquela hora que parou, né? Elas sempre são colocadas ou embaixo da letra ou aqui em cima, né? Então, se tiver um pontinho aqui em cima, né, ela é uma vogal, e os pontos, os sinais que aparecem embaixo da letra são todos vogais, né? Então, pode aparecer um traço, que é uma vogal, pode aparecer um Tzinho, que é uma outra vogal, pode aparecer três pontinhos, é uma vogal, isso aqui é outra vogal, e aí a gente vai entendê-las na próxima lição. Por enquanto, basta a gente entender aqui somente essas consoantes. A gramática aqui, ela divide as consoantes em dois grupos, né? Dois grupos de 11. Não é uma divisão técnica, é uma divisão meramente didática, que é para a gente não ter que memorizar 22 letras de uma vez só. Então, ele pressupõe assim, que você vai memorizar essas 11 aqui, e na próxima você vai ter que memorizar as outras 11 lá. Eu acho que dá para vocês ir memorizando as 22. Mas a gente não pode passar para nenhuma lição posterior sem vocês terem memorizado todas elas, né? Por quê? Porque a partir de então, a gente vai ter que trabalhar com as palavras hebraicas. Você vai ter que olhar e já vai ter que pronunciar as palavras, né? Então, se a gente não decorar essas letras, a gente não tem como passar para frente, né? Então, na aula que vem, não consegui decorar, a gente vai ter que retomar, voltar e refazer a aula, né? Mas então não dá pra dar o golpe não nessa aqui, hein, mano? Não dá para dar o golpe, né? Porque é muito mais difícil, né? Você decorar esse tipo de letra, até porque elas são muito parecidas umas com as outras, né? Então, olha só, né? Ó, o Vav, como ele é parecido com o Zawin, é muito parecido, né? Aí o Re é parecido com o Ret. Se você não memorizar, a gente vai cagar tudo para frente, né? Então não dá. Tem que memorizar todas as 22 letras para a próxima aula ou para a gente poder seguir em diante. Tá tranquilo até aqui? Pô, já até imprimi aqui para copiar. Do grego, Ah, perfeito, perfeito, né? Isso aí vai ser bom para isso e para o vocabulário, né? Para as palavras também, né? Porque a gente vai entender uma outra coisa, né?
No grego, era um monte de palavra que era parecida com o português. Um monte. No hebraico, é quase nenhuma. Né? Você vai pegar assim, homem em hebraico, ish. Sei lá, né? Pai em hebraico, av. Né? Aí você vai pegando outras palavras lá que não tem nada a ver com a nossa língua, né? Ruach, bereshit, berit, né? Tem nada a ver com a nossa língua. Então é um trabalho maior para você memorizar mais palavras, né? Porque elas não têm cognatos, né? Não, na língua portuguesa, né? Algumas a gente está acostumado a ouvir, né? Tipo, sei lá, né? Nomes próprios, né? Tipo essa, né? Barak, né? Bereshit e tal. Mas algumas outras, a maior parte a gente vai ter que ir memorizando mesmo, né? E aí a gente vai passando os vocabulários à medida que a gramática for passando, para a gente poder memorizar e tentar não esquecê-los, né? Bom, vamos ensinar para vocês agora como é que, como é que desenha as letras, né? E pronuncia. Então, a primeira letra é a letra Aleph. A letra Aleph, ela provavelmente no hebraico antigo, ela tinha um som, ela tinha uma forma vocálica específica. Mas essa forma vocálica ela desapareceu, principalmente quando os maçoretas começaram a inserir as vogais, os pontos maçoréticos, as vogais. Então, o Aleph ele se transforma em uma aspiração branda, né? O que é a aspiração branda lá no grego, né? É aquela aspiração que ela não tem modificação sonora muito visível, né? Na verdade, não tem nenhuma, né? Ele não é transliterado por nada, a não ser por pelo apóstrofo, né? Por esse trequinho aqui, né? Que é o símbolo da aspiração. Então não é transliterado por A nem por nada, né? Aleph não é uma vogal. Aleph é uma consoante vocálica que tinha um som em algum momento e não tem mais. E ela é muito utilizada em todas as palavras, quase, sim, todas não, né? Mas em muitas e muitas palavras ela é utilizada. O Aleph, ele vai ser desenhado mais ou menos da seguinte forma, né? Então você vai fazer um traço, né? Para cá, você vai fazer um traço para cima e o outro traço para baixo. Aqui está horroroso novamente. Traço para cima e um traço para baixo. Ficou mais ou menos. Continua zoado. Ei, Zé, deixa eu falar. Eu estava dando uma olhada, assim, pesquisado, né, sobre o hebraico, e eu vi que essa letra Aleph, a equiparação ao hebraico arcaico dela, né, não sei se tu já viu esse trem aí, na verdade, o hebraico arcaico é uma cabeça de um touro, com dois chifres. Isso. Tanto que ela significa boi, a letra, né? Então aí por isso que quando usa o texto bíblico ali, o chifre, aí fala de força, né? Porque aí tem um significado, esse hebraico arcaico, nesse desenho. O que é o hebraico, né, para a gente entender, né? O hebraico é uma língua de pastoreio, né? É uma língua do agro, né? Do agro antigo, né? Então, ela tem uma materialidade muito grande, né? De apontamento para as coisas. É diferente do grego, porque o grego era uma língua mais, vamos dizer assim, reflexiva, né? Ela é mais abstrata, né? O hebraico ele não tem quase nada de abstratividade. Toda vez que você pega uma palavra hebraica, o primeiro sentido dela é o sentido mais material possível. E depois você vai adequando esse sentido para coisas espirituais, né? Tem um pessoal que estuda hebraico aí que eu acho engraçado, né? Principalmente os rabinos, né? Eles falam que o hebraico é uma língua mística, né? Mística. Até esse negócio da língua sagrada e tal, né? Mas isso aí, assim, isso não interessa pra gente nesse momento, né? Porque a gente está lidando com a materialidade da língua. E se a gente vai para a história da língua hebraica, né, a gente vai ver que ela é uma língua utilizada para indicar, né, coisas muito materiais. Né? O hebreu antigo, ele fazia isso, né? Ele indicava lá, ó, vaca, pedra, casa, girafa, morcego, e as letras hebraicas elas significam essas coisas mesmo. Né? Com o tempo, lógico, né, vai se complexificando, né, vai ganhando um misticismo, e aí hoje as letras elas têm todo um significado, né? Por exemplo, né, a segunda letra aqui, ó, a letra Bet, né? Beit ou Bet. O Beit ela é a primeira letra da Bíblia, né? Lá no livro de Gênesis, né? No hebraico, ele começa com essa letra aqui, né? É a Bereshit, né? A primeira palavra. E aí veio o Rabino e fala assim, olha, o Beit é a primeira letra por quê? Porque você vê, ó, que aqui ele tem, né? Aqui, ó, ele tem um fechamento essa letra, né? Ela é fechada, ela é mais ou menos assim, ó.
Ela é fechada para o que veio antes, né? Fechada, e ela é aberta para o que virá depois, né? Então, é uma letra de abertura, vamos dizer assim. E aí, eles vão utilizando essas explicações, né? Letra de abertura que dá origem a determinado tipo de começo esotérico, né? Então, o beit acaba aparecendo, né, em vários símbolos como um símbolo de início, né? De início. Isso é muito comum na literatura hebraica atual, né? Bom, quando vocês forem, então, treinar o bait, o que vocês precisam aprender a fazer? Primeiro, o tamanho da letra importa, porque tem letras que já têm a mesma forma, mas que o tamanho delas é diferente, daí muda o significado da letra, né? Então, é importantíssimo que você tente manter ao máximo um certo padrão de tamanho de letra, tá? A forma mais quadrada que você conseguir fazer a letra é melhor, porque ela é quadrática, né? Essa é uma característica das letras hebraicas, né? Que a gente está citando aqui. E o beit, especificamente, ele tem que ter essa perninha aqui, ó, esse puxadinho, depois que você faz esse movimento aqui. Então, o bait é isso, né? É uma linha aqui, outra aqui, e aí você puxa a de baixo, mais ou menos o tamanho da de cima, mas puxando um pouquinho mais para lá, né? Encostando aqui, claro, né? Isso aqui é o bait. Não pode fazer de outro jeito, tá? Não pode não fazer esse pedacinho aqui, não pode aqui ser maior, ela tem que ser exatamente desse jeito. Por quê? Para você não te confundir com outras letras que serão parecidas. O Aleph que é bem diferente, né? Então, a letra beit, né, que é a transliteração B, né? Com o dagesh dentro, B. Sem o dagesh é V. Né? Tudo bem até aqui? De boa. Ok. A próxima letra, né, é a letra Gimel, né? Gimel. Como aconteceu no grego, não existe som de J em hebraico. Não existe Jesus em hebraico, não existe José, não existe gente em hebraico, né? Aqui a transliteração é G, mas G do Gag, Gi, Gogu. E quando você tiver esse tipo de finalização, né, o El, ele não é El, né? Não é El com o som de U, é El com o L, né? Bem acentuado. Gimel, né? Gimel, Gimel, né? Bem acentuado. Porque é a forma mais rústica, né, de se falar, né? Essa forma mais gutural hebraica. Bom, o Gimel, ele está muito parecido com uma letra grega, né, que a gente já conhece, né, que é o gama, né? Provavelmente até parece que tem alguma relação entre as duas, né? Então o Gimel você vai fazer um tracinho em cima, depois você desce, né, até embaixo, aí você faz uma perninha para um lado, uma perninha para o outro, né? Se você viu, é muito parecido com o gama, né, grego, né? Gama não, o lambda grego. Tudo bem até aqui? Beleza. Ok. A letra Dalet. Dalet. Dalet, você vai fazer também da forma mais quadrada possível. Ela é isso aqui mais isso aqui, né? Essa perna aqui, ela deve ser mais ou menos do tamanho dessa aqui de cima, né? E ela deve também ter esse formato bem quadradinho. Se você fizer a perninha mais longa, ela é outra letra, né? Aí ela é um kaf final. Dessa forma, ela é o Dalet. Lembra que ela tem que passar também um pouquinho da linha aqui para poder formar a letra Dalet. Letra Dalet, a transliteração dela é o D, né? Nosso D. A próxima letra, olha só, se você olhar, ela parece muito com o Dalet, né? Tirando essa parte aqui, né? Ela é igualzinha ao Dalet. Parece meio preguiçosa até a letra, né? Então, a letra é a letra Re. Você vai fazer assim, aí aqui você deixa um espacinho e chega até o final dela aqui. Então, letra Re. Re. A transliteração dela, depois a gente vai ver com mais calma, né? Ela é um H com um pontinho embaixo. Por que o H com um pontinho embaixo? Porque tem dois Hs aqui no hebraico que a gente vai ver, né? Duas letras com H. Uma é um H mais forte e o outro é um H mais fraco, né? Você vai pronunciar re, re, e a outra é ret. Então, uma é mais forte, ret, e a outra é mais fraca, re. Mas as duas são transliteradas por H. E aí a gente vai ter que ter cuidado na hora de transliterar
colocar um pontinho embaixo da transliteração para identificar que ela é o re, não é o ret. Né? A próxima letra é a letra Vav. Né? A letra Vav, alguns vão colocar W, outros vão colocar V nela, né? Mas as duas elas estão corretas, né? Vav. O Vav, ele é um tracinho aqui e você, sem tirar a caneta, né, já vai para baixo, né? Retinho, é claro, não torto que nem eu fiz, né? Vav, né? O Vav, ele é bem interessante, porque ela é uma letra que aparece no final de várias palavras, né? E ela também tem uma função vocálica. Quando o Vav, ela vem com um pontinho aqui, ó, ela se transforma na letra O, né? Então, ela vira o que nós chamamos de Rolen Vav, né? Rolen Vav é quando ela tiver desse jeito, ela não tem som de V, ela perde, né, a sua característica consonantal e se transforma na vogal O. Né? Então, a gente vai ver também com mais calma isso, mas só para a gente ir adiantando. Então, essa aqui é a letra Vav. Né? A próxima, olha só, ela é muito parecida com o Vav. A diferença só é que você tem que puxar, né, aqui o desenho, né, e fazer ele a partir do meio para frente, né? Que é a letra Zahin. E o Zahin é o Z, né? O nosso Z. Não confundam, né, o Vav com o Zahin. E não faça o Zahin muito grande, porque se ela tiver muito grande, ela será outra letra, né? Não será o Zahin. Uma galera faz fazer tatuagem em hebraico, né? E não se atenta para isso, né? E faz a tatuagem lá com a letra um pouco maior do que ele deveria. E aí você tem, ao invés de uma palavra, você tem 3 letras hebraicas, né? Isso quando não forma com o acréscimo, né? Com o tamanho da letra, né? Não acaba não formando uma outra palavra que não tem nada a ver com o que você está querendo fazer, né? Então, o cuidado aqui, muito cuidado na hora de você desenhar na proporção correta. Né? Aqui nós temos, né, então, a outra letra H. Né? Nós temos aqui a letra Re, aqui nós temos a letra Het. Né? Het, você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez no Dalet. E ao invés, né, de você não encostar, você encosta a segunda perninha, fazendo quase como se fosse um pi. Né? Essa aqui é a letra Het. Né? Então, nós temos Re, você não encosta, Het, você encosta. As duas formas são formas que derivam do Dalet. Então, aprendendo a fazer o Dalet, eu faço o Re e eu faço o Het. O Het vai ser transliterado com o H sem o ponto embaixo, né? Porque aí ele é um H mais forte. Esta outra aqui é a letra Tet. Tet. Ela também será transliterada com um T com um ponto embaixo. Por quê? Porque nós temos 2 letras T em hebraico. Tem a letra Tet e a letra Tav, que é a última letra do alfabeto. Como é que você vai desenhar essa letra? Você vai desenhar dessa forma, né? Então, você vai fazer primeiro um traço aqui, depois começando daqui, você vai até embaixo, vai para lá, e aí na volta você faz ela começando reto e fazendo um movimento assim. Mais ou menos isso será a letra Tet. Aí vocês fazem mais bonitinho aí, tentando copiar melhor o traço. Essa próxima letra é a letra Iod, né? Iod, que nós vamos transliterar por Y. E ela também poderá perder, né, o seu som quando ela tiver com o sinal massorético da letra I. Então, que é um pontinho, né? Ou é um pontinho aqui em cima, ou é um pontinho aqui embaixo. A gente vai ver isso depois. Mas a letra Iod, se ela está sozinha na palavra, né? Se ela está sem uma vogal perto dela, sem uma vogal I, você coloca o Y. Quando ela estiver na vogal I, ela perde o seu som de Y, né? Sua grafia, e fica só o Izinho mesmo. Na transliteração, você pode colocar ela lá, mas ela vai ficar com o I dobrado, né? Porque se ela tem a vogal I junto com ela, então vai ficar I, né? I, que é a ideia de um I mais longo, né? A gente vai ver também isso na aula de vogais. O iod é bem fácil de fazer. Você vai fazer simplesmente o sinal assim, né? Aqui tá bem... Não precisa ser desse jeito aqui, não. Né? Isso aqui não é exatamente uma vogal. O iod, ele é graficamente somente um sinal assim. Né? E, por último, é
aqui nessa primeira fase, né, é a letra Kaf, que também ela é a letra Raf, Raf com o H, um H gutural, né? Raf, ou Kaf, ou Raf. Ela vai ser Raf, da forma como ela está aqui, e ela vai ser Kaf, se ela tiver um ponto aqui no meio. Como é que é o nome do ponto mesmo? Dalit, Dagesh. Dagesh, perfeito. Dagesh. Então, o pontinho do meio é bem importante. É o Dagesh, né? Dalit é o nome da letra D, né? Da D em hebraico. Então, o Kaf, ele é também muito fácil, né? Você vai fazer isso aqui e isso aqui. Lembrando, se você deixar fazer isso aqui, ele vira Beit, né? Se você fizer isso aqui, ele vira outra letra, né? Se você... enfim, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Bom, até aqui, alguma dúvida ficou? Então, é assim, né? O hebraico é a língua dos hebreus, né? Os hebreus são chamados hebreus quando eles saem do Egito, né? Então, antes disso, é outra língua que tinha lá. A língua de Abraão é uma outra língua, nada a ver, né? A língua de Abraão, ela chama-se genericamente de ugaritmo, né? Ugaritmo, porque ele veio da região da Caldeia, né? E na Caldeia se falava tinha várias línguas ali, né? Mas falava esse ugaritmo, né? A partir... Oi? Ali é a região suméria, não é? Sumérico. Então, a Suméria, ela iria aparecer muito tempo depois, né? Mas ali é a região da Mesopotâmia ali, né? Onde ele veio, né? Caldeia. Que essa é outra questão, né? Assim, na época que Abraão saiu de lá, aquilo não chamava Caldeia ainda. Era outro nome, né? Era outro povo. Quando o texto bíblico registra a história de Abraão, ele dá o nome para o lugar daquele momento. Como assim? Campo Grande? Não, é a mesma coisa, não. Você vai chamar a Gália, por exemplo, hoje é França. Isso, exatamente. Eu entendi. Você fala assim, o Clovis foi o rei dos franceses. Na verdade, não, né? O Clovis foi o rei dos francos. Mas como aquilo que era França hoje é França, então você faz uma supressão, né? Então, o que Abraão falava era uma língua. O que Jacó falava era uma língua aparentada com a língua de Abraão, né? Isaac também. Quando eles vão para o Egito, eles misturam a língua deles com a língua egípcia. E aí, quando eles saem do Egito, eles saem com uma língua chamada hebraico, né? Hebraico. Porque eles são os hebreus, né? Que vão andar pelo deserto lá. Quando eles chegam na Terra Prometida, eles começam a misturar essa língua hebraica com as línguas da região da Fenícia, que é perto ali, né? Fenícia, de Canaã, né? E aí, então, outras relações vão se formar ali. E começa a se formar uma língua chamada aramaico, que é uma língua, vamos dizer assim, mais comum na região, né? Mas a língua que Moisés falava, a língua do Deuteronômio, a língua sagrada, é a língua dos hebreus, né? É aquela língua do pessoal que saiu do Egito. Portanto, aquela língua ela será ritualizada e fixada como língua sagrada. E a língua do cotidiano não será a mesma, né? A língua do cotidiano será esse aramaico, que tem uma série de variações. Então, digamos assim, respondendo a pergunta do Fred, né? O hebraico, Fred, em termos gerais, né? Idealmente, ele é a língua de Moisés, né? Só que ele não é mais falada em nenhum lugar. E já não era desde a época dos reis, né? Não era mais falada. A não ser nas rezas, né? Nas orações e nas formas culticas, né? Litúrgicas. Né? É uma língua que ela foi sacralizada porque foi assim que Moisés conversava com o povo dele, né? Como você vai falar no cotidiano coisas mais simples, era usual, né, que você simplificasse a língua. Portanto, o aramaico ele é uma espécie de hebraico muito simples. Simples
e, de certa forma, popular, né? Daí a razão pela qual ela perde a sua sacralidade, né? Você começa a querer falar sobre coisas, por exemplo, de guerra, coisas, por exemplo, de política, né? Então você não usa o hebraico para isso, porque o hebraico é uma língua santa. Você usa o aramaico para falar sobre essas coisas do cotidiano. E quando é falar coisas de Deus, você usa o hebraico. Hoje, né? Quando um judeu ele lê a Torá, ele está lendo hebraico, né? Não aramaico. Quando ele reza, né? As Mishnah, quando ele reza, né? As orações, ele reza em hebraico, não em aramaico. O hebreu que fala hoje lá, o hebraico que fala hoje lá em Israel, não é esse hebraico aqui. É um hebraico, né? Língua moderna, hebraico moderno, mas ele está muito mais próximo do aramaico do que do hebraico. É porque o hebraico é língua santa. A letra é a mesma. Se você pegar um pergaminho antigo, você vai ver a mesma letra, só que ela está escrita. Seria um desenho de alguma coisa, eu já lembrei do Egito. Talvez eles copiaram do Egito, né? É mais simbolismo. É isso que eu imaginei. É isso. Os hieroglíficos, né? Hieróglifos dos egípcios, eles simbolizavam coisas, né? Eles eram uma letra, mas eram também uma palavra, né? É mais ou menos a mesma lógica. Só que ao invés de ter, sei lá, né, 50 letras diferentes, né, que é o caso do egípcio, o hebreu, ele simplificou ela para ficar com 22. E ele não usava vogal. Você escrevia só com consoante e você entendia, né? A mente funcionava dessa forma. Né? O que acontece é que... Isso. Veio com os maçoretas. E aí a questão, né? Você sabe como os hebreus da época de Jesus falavam? Não fazemos ideia. Entendi. Os maçoretas, então, eles tentaram preservar a vocalização das palavras. Né? Em tese, um judeu ele consegue ler sem as vogais. Ele consegue ler. Mas você não consegue preservar a forma vocalizada da palavra. Porque para vocalizar, né, você precisa de vogal. Né? Só com consoante você não consegue vocalizar. O que acontece é que... Tá dando um eco aí. É o Fred? É o Ed. Então, você não consegue vocalizar, né? Falar a palavra sem as vogais. Né? Portanto, os maçoretas, eles ao colocarem os símbolos, né, os sinais maçoréticos, eles criam a preservação vocálica. Né? Uma coisa muito importante, né? A gente estava vendo o grego anteriormente. O grego, ele é uma língua, é uma cultura que dá muita importância para o que você vê, né? Para a visualização. Né? O hebraico dá muita importância para a audição, né? O que você escuta. Aí a razão pela qual o hebreu, ele é muito cioso, né? Pela forma de você falar as palavras. E aí a gente nem deve se arriscar a tentar fazer pronúncia, né? Aprender pronúncia sem ter um judeu perto de você. Porque ele vai querer te dar uma surra, se ele te ouvir falando de uma forma errada, principalmente palavras que são em hebraico, né? Falar palavras hebraicas erradas para um judeu é quase que como uma afronta, né? Porque essa é a língua de Deus, né? É a língua da religião, né? Língua sagrada. Esse foi um argumento que eu usei, um dos argumentos que eu usei para poder falar sobre língua estranha, né? Aham. Só trouxe essa ideia porque eu estava pensando nessa língua para professar as coisas de Deus, a maravilha de Deus, e entoar cânticos a Deus devia ser língua sagrada, que eles consideram sagrada, que é o hebraico, né? Então, qualquer língua que entoasse acerca das maravilhas de Deus, que entoasse cânticos a Deus que não fosse o hebraico, seria uma língua estranha. E assim, ele seria uma blasfêmia. Você jamais pode fazer uma oração, um judeu jamais faz uma oração se não for em hebraico. Jamais. Nunca. Porque você vai escrever o nome de Deus com as 4 letras, né? Lá, né? O Yod, né? Re,
como que é? Y, W, H, né? É isso mesmo? É YH, WH, né? É isso, HWH? Esqueci. YHWH, né? Então é Iode, né? Y, o Re, H, o W, que é o Vav, e o H de novo, que é o Rei, né? Então, você escreve o nome de Deus sem as vogais, de maneira proposital, para que não se possa pronunciar. Mas aí o nome de Deus se perde, né? As pessoas começam a não pronunciar e a palavra vai se perdendo. E aí os maçoretas vão inventar uma pronúncia para o nome de Deus, que não era pronunciado, né? Como que eles inventam essa pronúncia? Eles pegam as vogais hebraicas da palavra Adonai e acrescentam elas entre as vogais, as consoantes sagradas, né? E aí a palavra fica Iavé, né? Iavé. Mas essa é uma construção maçorética. O que um judeu ortodoxo falaria disso? Falou assim, não, Iavé não é nome de Deus. Iavé é a maneira pela qual você vocaliza o tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado, ele teria uma pronúncia que ela seria desconhecida das pessoas para que não se possa dizer o nome de Deus. Né? Dizer o nome de Deus. Por quê? Porque na concepção hebraica, quando você diz o nome de alguma coisa, você domina aquela coisa. Né? Lembra que Adão, ele deu nome para tudo que existe. Por quê? Porque Adão tinha o poder de dominar todas as coisas. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus não dá o seu nome, por quê? Porque está dizendo que Moisés não pode dominar Deus. Né? Então, aí é a razão pela qual a vocalização normalmente é importante. Né? Dizem, né, isso aí é uma tradição, não sei também o quanto isso é verdade, né? Dizem que quando os escribas, né, iam transcrevendo, né, os textos antigos do Antigo Testamento, eles chegavam lá no tetragrama, eles tinham que parar de escrever, né, colocar lá uma estola consagrada, né, pegar uma caneta consagrada, fazer uma oração consagrativa, né, e escrever o nome Deus. Né? Aí você devolve a caneta lá, tira a estola e continua a escrever. Apareceu Deus de novo, você tira a caneta, pega a caneta consagrada, coloca o paramento, faz a oração e escreve novamente. Né? Sempre com o cuidado de nunca ter na mesma linha, na transcrição, né, na mesma linha, mais letras ou menos letras do que o original. Então você vai ver que os pergaminhos hebraicos, todos eles contêm a mesma frase com o mesmo número de letras. E geralmente com a mesma disposição na página. Né? A página do manuscrito deve ter, né? Ou assim, né? Não a página, mas assim, a delimitação do espaço de escrita, né? Deve ter sempre o mesmo tamanho. Tamanho tão preciso que, se você traçar um X de ponta a ponta da delimitação, a letra do meio deverá ser a mesma em todos os pergaminhos. Se um pergaminho ele tem rasura, ele deve ser enterrado, né? Não pode ser apagado, não. Você vai enterrar o pergaminho e ele não vai ser mais utilizável, né? Ele fica inutilizado. Interessante essa parte falou aí do nome que é dado, eles fazem todo esse ritual aí nessa tradição contada, porque quando você falou, né? Olha, quando você dá nome na cultura hebraica, você tem domínio sobre ela, né? Que foi exatamente o que Deus falou a Adão, né? Tudo que você der nome, assim vai ser, e você vai dominar sobre ela. Então, aí é um princípio de interpretação que eu aprendi no curso, né, que eu fiz, é o princípio de interpretação adaptável. E quando Moisés chega para Deus, que Deus, na verdade, manda Moisés ir, aí Moisés, mas eu vou falar que quem mandou eu ir? Aí Deus fala, só fala que foi eu sou. Né? Aí seria uma interpretação adaptável, né, por conta dessa questão cultural. Quando me parece assim, né, que quando o texto hebraico fala... Comenta geral, só trazer outro ponto. Né? E o outro ponto é sobre Jesus Cristo. Quem foi que deu o nome para Jesus? O anjo, Deus, né? Foi Deus, o Emanuel, Deus conosco, entendeu? Exatamente. O pai dá nome para o filho porque o pai domina o filho, né? Então o filho torna-se posto pai, uma vez que ele é nominado pelo pai. Lembra que vários personagens bíblicos têm o seu nome trocado quando ele vira agente divino, né? Abrão vira Abraão, né? Saraí vira Sara, né? Então, os nomes são trocados por quê? Porque eles mudam de possessão, né? Ou seja, eles mudam de
de dominação, não, né, Ganha outro significado, né? Outra característica, né? muda o significado do nome, mas mais importante que mudar o significado é dizer por que que houve essa mudança, né? A mudança existe por quê? Porque você quer que esta pessoa ela perca, né, as suas relações de dominação anteriores para passar para uma outra relação de dominação, né? De dominado, né? De dominado. Então, é muito comum que se troque os nomes das pessoas quando elas se convertam, né? Como se convertam. Nesse período antigo, né? Do antigo Israel. Quando no período da aliança mosaica em diante, né? O nome já é atribuído desde cara, né? Então, para a pessoa. E aí tem essa questão de nomear quem é da sua parentela, né? Lembra lá que a mesma coisa acontece com Jesus, a mesma coisa acontece com João Batista, né? O Zacarias queria um nome, né? Todo mundo pensou em colocar o nome do filho de Zacarias, e o Zacarias, né, fazendo os símbolos lá, né, os gestos, né, fala não é Zacarias, é Johanna, né, é João, né. Por quê? Porque essa criança, ela é dominada, né, ela é posse de Deus, né. Então, a questão do nome, ela é muito importante, né. O nome, ela é uma materialização de domínio, né. Se eu domino alguma coisa, essa coisa me pertence. É muito comum, então, que ao conquistar uma cidade, troque-se o nome da cidade. Ao conquistar um local, ao comprar um terreno, troque o nome do terreno, né? Você troca o nome por quê? Porque trocou a dominação, né? Trocou a possessão. E aí, então, a gente tem uma outra significação para o nome. Né? Trocar o nome é uma coisa muito importante, né? Porque o nome, como eu disse já anteriormente, ele é uma materialização. Alguma dúvida mais? Não, assim fica mais fácil a interpretação bíblica. Tá doido? Lembra que isso vale para o hebraico, tá? Não é uma espiritualização, sim, hebraico, né? Falando do hebraico mesmo. Isso é uma compreensão cultural, vamos dizer assim, né? E hoje, então, tem gente que hoje, já que Deus mudava o nome, eu continuo mudando. Não tem nada a ver, né? Não tem um poder, né? O hebreu tem, né? O hebreu, o nome que você dá tem poder, né? O poder de delimitar ou de direcionar o destino da pessoa, né? Então, você dá um nome meio que para dizer profeticamente, né? O que você espera daquilo ou para fixar um evento, né? Tem muitos nomes bíblicos que são fixações de eventos, né? É o caso, por exemplo, do filho do, acho que foi do Samuel, né? Ou do Eli, que chamava, era o Samuel, né? Chamava-se Icabode, né? Icabode por quê? Porque foi o momento onde a arca foi levada embora, né? Do Israel, né? Ou seja, Ik significa não, né? Kabod significa glória, né? Então, não glória, né? Não há glória. Foi-se a glória. É uma demarcação histórica. Né? Alguns nomes são demarcações de promessas, né? Ou proféticas, né? Tipo Yeshua, né? Yeshua é uma espécie de uma profecia, né? Significa Jeová, né? Jeová salvará, né? Salvará. E alguns nomes, e esses são muito interessantes, né? Porque os nomes que têm significação mais, assim, por exemplo, Davi, né? David, né? David significa ruivo, né? Em hebraico, ruivo. Veja que não é um nome profético, né? Nem é um nome de memória histórica, mas é um nome de característica física, né? Quando isso acontece, era muito comum que isso acontecesse quando você tinha filhos bastardos, né? Filhos que você não queria reconhecer como seu herdeiro, né? Então você dava o nome para esse filho de uma característica que é dele, né? Que é física dele, como se quisesse dizer, ele é filho dele mesmo, né? Não é filho meu, né? Os filhos meus, eu coloco nomes proféticos, né? Nomes de demarcação histórica. Quando eu não quero reconhecer da criança, eu coloco um nome que significa absolutamente nada, né? Davi não significa absolutamente nada, ele significa só ruivo, né? Provavelmente, Davi era o único ruivo da família, né? E aí vem, né, a teoria de que Davi, ele provavelmente não era filho legítimo, né? Filho legítimo do casal, né? Do pai de Davi, né? Com a mãe de Davi. Ele provavelmente era ou um adotado, né? Ou era o filho do pai com alguma mulher aleatória. E Davi, então, teria sido adotado de alguma forma, né? Mas ele sempre esquecido. Algum comentário?
Isso. O Dagesh é para você preservar a vocalização. Tá? Sim. Só que com a criação do Dagesh, porque assim, ó, se você não criasse o Dagesh, você teria que fazer mais letras, né? Porque a letra V, ela não existia. Não é que ela não existia, né? Mas aquele fonema V, ele não existia. E aí colocou o Dagesh, criou o fonema V. Né? Porque o V até existia porque tinha o Vav, né? Mas o Vav, ele tinha... O Vav é um V, né? E o V tinha um V, né? Essa intensidade da pronúncia. Né? Para não criar uma outra letra, você coloca o Dagesh. E o Dagesh, então, ele muda foneticamente a palavra. Como é que explica isso, né, na linguística? Né? Geralmente explica assim, ó. Havia dois grupos, né? Os dois grupos tinham uma forma de falar diferente, e aí mais uma letra só, né? Um falava, sei lá, né, Raf e o outro Kaf, né? Dois grupos, né? Duas etnias, duas formas vocálicas. E aí, na hora de escrever, todo mundo escrevia Kaf, né? A letra Kaf, mas uns liam Raf, outros liam Kaf. E essa tradição verbal, né, oral, ela vai permanecendo. E aí, dois grupos, né, vão falando, olha, não é assim que pronuncia, é daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Até que os maçoretas falam, bom, então, para poder agradar todo mundo, vamos deixar lá, a letra é essa, quando tiver o ponto em cima, o ponto no meio, ela é como o grupo A, né, dizia, Kaf, quando ela tiver sem o ponto, é como o outro grupo dizia, Raf. E aí, provavelmente, em algum momento, essa letra, né, a palavra com essa letra, significava a mesma coisa para os dois grupos, e com o tempo essas palavras vão se diferenciando. Em 22, mas aqui não tem 22, né, nessa tabela aí. Aqui tem 11. E onde está as outras 11? Tá? É porque aqui na gramática, o que ele fez, né? Ele colocou 11 para você memorizar primeiro, e aí ele colocou mais 11 para você memorizar depois, né? Porque é como se fosse duas lições, né? Mas vou mostrar agora. Tá, outra pergunta que eu faço, que já vai encerrar aí, né? Os sinais maçoretas foram em que período? Em que ano? Em que século? Que período ali? Sinais maçoretas? Aqui ele vai dizer exatamente para baixo. Vou pegar aqui para não falar errado. Vogais. Aqui, ó. Esses sinais, denominados maçoretas, foram sido inventados pelos maçoretas, os judeus que viveram entre o século V e 10º depois de Cristo. Os sinais prevaleceram desde o século VII século. Beleza. Então, assim, os estudiosos falam que iniciou no século III, né, mas aí foi formalizado mesmo a partir do V. Então, como foi... Aí tem... Pode falar. Aí, assim, dizer quando começou, né? Falar que eles estudaram bastante depois que anunciaram, né? Entendeu? Isso. Então, assim, os maçoréticos, né? Eles começaram a usar a pontuação provavelmente muito tempo antes disso aqui, né? Mas... Oi? Por isso mesmo. Mas por isso mesmo que eles falam, né? Mas aí, assim, você tem grupos maçoréticos diferentes, né? E aí você tem aqueles mais puristas que falam assim, não pode colocar ponto, né? E o outro fala, não, mas se a gente não colocar, vai perder, né? E aí fica nessa briga aí, política, né? Dois minutos. Aí fica nessa briga política. Isso. Certamente. Já tinha, não tinha cânon, porque não tinha fechado os livros, né? Mas tinha todos os livros lá. É isso aí mesmo. Isso, exatamente. Com relação às letras, é isso mesmo, é isso mesmo. Com relação às letras, né? Aqui está a transliteração delas, né? Como eu disse para vocês, aqui é o sinalzinho de aspiração branda, né? B, G, B, G, D, H, W, Z, H com pontinho, né?
Tete, né? Tete, T com pontinho embaixo, e hoje. E o capa. Falta. A gente. Vamos abrir para a gente poder só finalizar aqui com alguns pontos. Para não esquecer, né? Então, a transliteração, novamente, né? Eu acho que é importante, além de memorizar o nome das letras, além de você conseguir, então, o que nós precisamos, tá? Nós precisamos olhar para a letra hebraica e saber qual é seu som, né? Seu fonema. Saber o nome dela também, mas saber o seu fonema, né? É mais importante aprender a olhar e saber o nome e o fonema do que a desenhar a letra. Porque a letra, a gente não precisa desenhar ela, né? Ela tá pronta pra gente, né? O exercício de desenho é só para a gente poder, motricamente, né? Ir memorizando mais rápido, tá? Aqui algumas características, né? Então, ele vai explicar o que é o Aleph, né? Que provavelmente ele era um som que se perdeu e que hoje nós usamos ela como se fosse a aspiração branda do grego, né? Ela não muda foneticamente nada. Dizem que a aspiração ela tem assim um leve som de H, né? Mas eu acho que é desnecessário esse preciosismo, porque a gente não está aqui para aprender a falar, a gente está aqui para aprender a ler, né? Então, é só entender que a transliteração dela é esse pontinho aqui, e na hora de falar, eu acho que não precisa pronunciá-lo, né? Ela não tem som nenhum. Ela tinha uma função vocálica que perdeu, né? O Gimel, né? Gimel, ele vai explicar aqui, ó, que é como o G de gato, né? E não o G de girafa, né? Que é o que eu já falei lá em cima, né? O Re, né? Tem o som de H levemente aspirado, né? O que é o aspirado? É o som da garganta, né? Como na palavra house, né? Então, Re, né? House, levemente aspirado. Enquanto Het, ele é menos aspirado, né? Het, house, Het, né? Re, Het. O Vav, ele tem o som da letra V, ainda que seja transliterado pelo W, né? É bom lembrar que o Vav, em algumas obras mais voltadas para a pronúncia clássica, em lugar do atual, pode aparecer também transliterado pela letra W. Aí você já vê, né? Olha só. Você pode transliterar o Vav como V ou como W, né? Aqui é como W, está transliterado. Qual que é a forma certa? Esse é um problema, né? Porque dependendo do jeito que você está fazendo, né? Os dois são certos, né? Qual é a questão do V, então? É que não é bom transliterar em V, porque quando você quiser transliterar o Beit, né? Sem o Dagesh, você vai transliterar como V, porque ela vai ter som de V, né? Então, é melhor transliterar como W, para você diferenciar da letra Beit com o Dagesh no meio. Aí ela vai ter esse som do away, né? Do way, né? Way aqui. Né? Então, Vav, né? Way. O Het, ele tem som do H mais fortemente aspirado, né? Semelhante ao J em espanhol, né? De Julio, né? Julio. É transliterado por um H com um ponto, para distingui-lo do Re. Né? O Tet é transliterado como um T com um ponto, para diferenciar da letra Tal, né? Que é a última lá. O Tav, perdão. E o Iod, também conhecido como Iud, então vê, a mesma letra tem dois nomes, né? Iod ou Iud, pode ser Iod sem esse H, pode ser o Iod com um Y no final, pode ser o Iud dessa forma, Iud com H, Iud com Y no final, né? Todas as formas são corretas. Embora tenha o som de I, não é vogal, deve ser tratado como consoante. É transliterado por Y, e por vezes ela não vai ser nem transliterado e nem pronunciado quando ela estiver com a vogal I. E aqui tem o exercício para fazer, né? Então, aqui é o exercício de memorização do nome das letras, aqui é o exercício de escrita das letras, e aqui embaixo o exercício de nome e transliteração, nome e forma hebraica. Aqui vai mesclando para a gente poder ir memorizando. Legal você fazer um exercício desses por dia, né? Porque, ou então espaçado, né? Aí você vai treinando com mais precisão, né? Tem vários exercícios aqui para fazer. Eu gosto desse aqui por causa disso, porque ele fala assim, ó, não importa se você demorar um mês para você fazer isso. Se você fazer e aprender, aí sim você passa para frente.
Porque não adianta você fazer corrido, né? Porque se você não dominar agora, lá na frente você vai se enrolar todo, né? Porque já, no grego já era difícil, né? A gente ficava martelando ali para poder pronunciar. Imagina no hebraico, né? Então, que é só desenho, né? Então a ideia é bater o olho, já sei o que é. Mas bater o olho, eu translitero. Então, pelo menos, isso aqui tem que estar muito claro. Beleza? Valeu. Eu acho melhor focar nisso. Memoriza essas aqui primeiro. Na aula que vem, a gente passa pelas próximas, né? Pelas próximas 11. Fala sobre as características delas. Na outra aula, começa com as vogais e começa com o vocabulário, né? Então, aí eu vou dedicar uma parte da aula, pelo menos o começo, né? Para a gente aprender palavras novas, né? Porque lá no grego eu fiz assim, né? Eu peguei a letra e colocava palavras, né? Só que aqui tá mais difícil fazer isso, por quê? Porque como é tudo diferente, né? A gente vai bater o olho e não vai nem saber o que é. Então, é melhor fazer desse jeito. Beleza? Amanhã, 9h30, 8h30 daqui, né? Tá, então aula, tá. Aula de filosofia. Valeu. Um abração, então. Valeu. Tchau, tchau.